A gente vê hoje muitas pessoas fazendo curso, se especializando e começando o atendimento. E a gente, quando começa os nossos atendimentos, a gente tem aquela ânsia de querer atender, de querer fazer o nosso melhor. E muitas vezes a gente acaba pegando casos e situações de clientes que às vezes não estão na nossa alçada. O nosso conhecimento ainda não está pronto para atender determinados casos. E com isso, o que acaba acontecendo? A gente começa a colocar em dúvida o nosso conhecimento e a nossa capacidade. Por quê? Porque quando a gente começa um atendimento, a gente começa numa profissão, a gente tem um conhecimento limitado, porque a gente vai aprendendo com o tempo. E se a gente logo nesse início acaba pegando casos mais complicados e aceitando esses casos complicados como desafio para nós mesmas, né? Ah, eu tenho capacidade para arrumar isso, só que beleza, a capacidade eu tenho, mas eu tenho conhecimento para isso? A gente tem que sempre se fazer essa pergunta, né? A coragem a gente pode ter, o anseio de querer ajudar, de querer resolver o problema do nosso cliente, que muitas vezes é o que acontece pra gente, a gente tem toda a situação de conseguir fazer, mas o nosso conhecimento está apto para isso, né? Então, às vezes é o que eu falo assim, a gente se coloca em situações que podem nos queimar no mercado de trabalho. Então, a Tânia tá aí, tudo bom, Tânia? Tatiane, a Ana, sejam bem-vindas, meninas. Outra situação é, às vezes, a gente querer abraçar o mundo, né? Eu quero atender todos os clientes que me procurarem. E por isso eu passo por cima de muita coisa no intuito de agradar o cliente. O que eu quero dizer com isso, gente? Porque às vezes aparecem clientes que não estão aptos para fazer o procedimento. E isso a gente vai descobrir na anamnese, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Eles não estão aptos. E mesmo assim, a gente passa por cima daquilo que a gente sabe que não é correto, no intuito de ajudar o cliente. Então, a gente quer assim, tipo, eu quero abraçar o mundo, eu vou atender tudo que eu posso, da melhor forma que eu posso, e muitas vezes eu começo a me queimar no mercado de trabalho por pegar procedimentos que não deveria estar pegando naquele momento, tá? Então, assim, quando eu falo isso, por quê? Porque naquele momento você ainda não está apto para fazer o procedimento. O que eu vejo hoje acontecendo muito, gente? Isso é uma coisa que, assim, me dói no coração. Por que me dói no coração? Porque eu vejo pessoas fazendo curso básico, curso de iniciante, e depois eles vão assistir vídeos, vão em grupos, pedir dicas para conseguir realizar procedimentos que eles ainda não se habilitaram para fazer. Eu vou dar um exemplo. Na minha época, quando eu comecei, a gente fazia um curso básico. Esse curso básico a gente trabalhava com... aprendia esfumada e na época as compactadas. Hoje tem as sheds, tem as pixels que dão mais suavidade, mas na época não tinha muita coisa. E aí o que o pessoal fazia? Fazia o curso e depois tinha que fazer o segundo módulo, né? O segundo módulo era onde a gente aprendia a fazer fios com sombra, né? Trabalhar com sombreado, uma compactada e fios, a hiperrealista. Era um módulo mais avançado que você fazia depois de você aprender a lidar com o dermógrafo, fazer um bom designer, essa parte toda. E aí o que acontecia, gente? O pessoal pulava essa fase, não fazia isso e começava a fazer o fio a fio. E aí saía um monte de pau a pau,
porque fio tem toda uma ramificação, tem toda uma arquitetura, tem todo um método para a gente conseguir fazer aquele procedimento da melhor forma. E, no entanto, o que acabava acontecendo? As pessoas não se habilitavam, conforme foi surgindo a internet, as pessoas começaram a pesquisar no Google como realizar o procedimento, e aí elas iam de uma forma autodidata, aprendendo. Hoje, a gente tem um conhecimento, um acesso a um conhecimento online muito bom, mas isso há uns anos atrás não existia. Hoje a gente sabe que consegue aprender e a exercer uma profissão através de cursos online. A prova disso é que existem faculdades online, tem cursos online e o pessoal consegue aprender. Por quê? Porque tem toda uma didática que a pessoa vai assistir as aulas, ela vai fazer os treinos, ela vai praticar, ela vai exercer a profissão, né? São métodos de procedimento, de procedimento de aprendizagem. E hoje a gente tem isso. Porém, as pessoas vão atrás de conteúdo que não pague. Por quê? Porque o conteúdo que não paga, ele não está inteiro disponibilizado. Então, o que acabava acontecendo? As pessoas, em vez de buscar o conhecimento, pagar para pegar todo aquele conhecimento que foi organizado e foi colocado naquele curso que vai te dar o conhecimento teórico, o embasamento prático, a forma de você estudar e praticar, eles não vão pegar avulso, pega um daqui. E sabe o que acontece? Tem muitos profissionais falando sobre o mesmo assunto. E para quem está começando, pega um aqui, pega outro ali, pega outro aqui, e não tem um conhecimento organizado de forma que a gente entrega no curso, acaba confundindo. Porque eu, por exemplo, Cristiane, falo X, fulano fala Y, ciclano fala outra coisa, e aí, quem tá falando correto? Então, a gente tem que ter um mentor, a gente tem que ter uma pessoa que direcione a gente e que a gente vá seguir aquela linha de raciocínio, né? Então, às vezes, por isso que eu falo, é legal, a gente depois que já tem um conhecimento, buscar as coisas. Eu não vou dizer no YouTube, gente, às vezes eu falo assim, queria dar uma olhada, eu pego 3, 4 pessoas que são referências para mim, vou lá, vejo se o que eles estão falando bate com o que eu sei. É uma forma da gente estar atualizando o nosso conhecimento, né? Então isso é legal, mas eu já tenho o conhecimento adquirido, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho teórico, prático. Então, às vezes eu falo, olha, tal coisa, olha que dica legal, olha que coisa legal, vou agregar aquilo ali, olha, isso aqui não concordo, no meu ver isso não tá correto, ou porque cada um vai desenvolver o seu método de trabalho. Então, é super importante a gente estar seguro e não nos colocarmos em situações que façam com que a gente se queime no mercado antes mesmo de iniciar a nossa profissão.